Olá para você que está assistindo o meu vídeo. Então, essa é uma aula de genética aplicada da Universidade Estadual do Tocantins. Eu sou a professora Liamar e vamos falar, sobre os testes estatísticos em genética. Então, para quem trabalha em laboratório de genética. Então, os principais testes estatísticos são o teste F, o FIS e o FST. Então, o teste F, ele vai fornecer os índices de fixação dos alelos das populações. Então, ele vai mostrar onde? Dentro e entre as populações. Então, ele vai medir o quê? A quantidade de heterozigosidade observada e esperada. Então, ele vai medir os heterozigotos, a quantidade de heterozigotos que tem, de homozigotos e homozigotos. Ele vai separar esses heterozigotos. O FIS é o índice de fixação de alelos dentro da população, tá? Então, ele vai calcular o quê? O coeficiente de endogamia. Então, eu já mostrei o que é endogamia, é o cruzamento entre indivíduos aparentados. Então, o FIS vai medir esse percentual, esse coeficiente de endogamia. Então, mede a heterozigosidade observada, nos indivíduos. E o FST é o teste par a par de desequilíbrio de ligação, então, medida do grau da estrutura de uma população. Como que essa população, que pode ser vários tipos de população, de plantas, de bactérias, de fungo, daquilo que a gente estiver trabalhando, tá? Então, ele calcula a correlação entre alelos dentro das subpopulações. Então, esse aqui, o teste F é dentro e entre populações. O FIS fixa os alelos dentro, da população, e esse aqui dentro das subpopulações. Então, ele vai dividir o teste FST, vai distribuir em subgrupos, ou em grupos. Então, vai ver quão diferente, esses isolados são, ou esses indivíduos são, entre as populações. E como que está ocorrendo esse fluxo gênico. Como que os alelos estão chegando e saindo, se está ocorrendo perda de alelos, se está chegando, se tem muito alelo diferente nessa população. Então, o FST, ele mede o grau de isolamento das populações. Então, o FST 0 representa populações com frequência de alelos idênticos, ou seja, homozigotos. Então, FST totalmente 0, ele é homozigoto, ou dominante ou recessivo. E o FST1 são indivíduos com alelos diferentes, então eles são heterozigotos. Então, aqui que se vê se é homozigoto, 0, ou 1, que é o heterozigoto, alelos diferentes. Então, testes estatísticos, então, o FST é um dos principais. Então, nós temos 3 categorias de FST. O que varia do 0 até o 0,05, ele apresenta o baixo nível de diferenciação genética. O FST entre 0,05 e 0,25, ele já tem uma diferenciação genética moderada. E o FST acima, o maior de 0,25%, ele apresenta um alto nível de diferenciação genética, Então, quando a gente faz o teste, a gente vai observar se está alto, baixo ou médio. Então, acima de 0,25, alto nível de diferenciação genética, entre homozigotos e heterozigotos. Então, o FST 0, as populações têm frequência de alelos idênticos. E o FST1, as populações fixaram alelos diferentes. E o outro teste é o equilíbrio de Heisenberg. Então, o que é esse equilíbrio? Então, é a análise da porcentagem de indivíduos heterozigotos e homozigotos, Se estiver em equilíbrio de Heisenberg, a quantidade de homozigotos será igual ao de heterozigotos. Isso se essas populações estiverem cruzando aleatoriamente,
Então, esse equilíbrio vai determinar, né, determina se a população irá se manter em equilíbrio gênico, né, sem alterações, a quantidade de homozigoto igual à quantidade de heterozigotos, né, na frequência dos alelos ao longo das gerações, né, se eles estiverem se cruzando ao acaso, seja pessoas, seja seres humanos, animais, tá? Se estiver com acasalamento ao acaso, vai ocorrer o equilíbrio de Heisenberg. Então, a deriva genética, que é a perda de alelos, então tende a formar uma população homozigota devido ao endocruzamento. Se estiver ocorrendo endocruzamento, cruzamento entre indivíduos aparentados, eles vai levar o quê? A homozigose, né? Vai ter mais homozigotos do que heterozigotos. Precisa ser cruzamento ao acaso ou aleatório, ok? Então, a fórmula PQ mais 2PQ é igual a... falei errado. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Então, vamos ver o que é isso. Então, a soma dessas frequências, né, dos diferentes genótipos será igual a 1 ou igual a 100%. Então, o que é o P ao quadrado? O P ao quadrado é a frequência dos homozigotos dominantes, né? Razão. O PQ é a quantidade de heterozigotos, tá? E o Q ao quadrado é igual, o Q ao quadrado ao Azinho, homozigoto recessivo. Então, vamos ver aqui o gráfico. Então, aqui, uma análise estatística, né, gerada em programas que a gente joga os valores dos alelos e ele gera a tabela. Isso aqui são marcadores, né, o loco, né, o loco é dentro de um gene, e os marcadores que foram desenhados para aquele loco. Cada um, esse aqui é para plasmol para vitícula, tá? Para fungo. Então, os marcadores... Então, o valor do equilíbrio de Heisenberg. Então, P valor de P. Esse aqui, tá vendo? Ele tá totalmente zerado. Então, ele mostrou todo mundo, todos os isolados, foi homozigoto, tá? Homozigoto, os azulzinhos eu coloquei, pintei de azul, ó. 0 homozigoto, 1 heterozigoto. Então, 0, 0, 10, tá? Baixa diferenciação. Aqui 0, aqui 0. Então, acima de 0,25%, já tem um alto índice de diferenciação. Então, aqui, esse é que eu pintei de rosa, tá? Então, heterozigoto. Então, a maioria dos isolados eram heterozigotos, tá? Esse aqui também, ó, 0,82, com alto índice de heterozigoto, de heterozigose, tá? Aqui no 0,93. Então, por esses valores, se é 0, né, ou próximo a 1, se for acima de 0,25%, então já tem um alto nível de diferenciação entre homozigotos e heterozigotos. Aqui, 92, né, isolados, equilíbrio de Heisenberg. Então plasmol para vitícula, tá? É um fungo que causa mildio na videira. Então, a gente vê, quando faz o teste, a gente vai ver os alelos. O alelo variou do alelo 108 até o 114. Tá? Aqui o 111 e o 119, então ele mostra o alelo, tá? E a frequência desses maiores alelos. Então, aqui o equilíbrio de Heisenberg é o 0, 0, 0,17, tá vendo? 0,8, tá vendo a quantidade de homozigoto? Então, menor que 0,25%, ou maior aqui foi 0,17. Mas por que que esse fungo plasmol para vitícula ocorreu essa alto índice, né, de homozigotos, devido principalmente ao tipo de reprodução deles. Eles se reproduzem de forma assexuada, então não gera variabilidade genética. Então, por isso, esse baixo índice aqui, tá? Devido ao tipo de reprodução. Então, ele reproduz por mitoses sucessivas. Então, homozigose, então, devido ao tipo de reprodução deles, né? Reprodução assexuada não gera variabilidade genética. E o FST, então, um exemplo aqui, que é o que mede a estrutura das populações, então, a estrutura genética de populações de indivíduos. Aqui era 92 isolados de plasmol para vitícula, com 15 marcadores microsatélites. Depois eu vou mostrar, o próximo vídeo será sobre os marcadores. O que é os marcadores, para que eles servem.
Isso aqui é meu trabalho de doutorado, tá, pessoal? Meus dados, que eu trabalhei com a videira e trabalhei com a resistência genética a esse patógeno, Plasmobra vitícola, que causa o mildio. Então, ele separou, né, nesse estrutura genética de populações, os 92 isolados que eu tinha coletado do Brasil todo, de todas as regiões produtoras de uva, eu coletei amostras do patógeno e extraí o DNA e gerei, né, as análises estatísticas. Então, ele foi agrupado, todos esses 92 coletados do Brasil todo, ele estruturou em 3 grupos, tá? O grupo vermelho, o grupo verde e o grupo azul. Todos acima de 0,25%, então teve alta diferenciação. Esses dois teve 25 igual e esse aqui, o vermelho, foi o que teve maior diferenciação, tá? Então, alelos diferentes. Tá? Então, onde o 0, população de alelos idênticos e 1, alelos diferentes. Isso aqui, esses gráficos, tá? Foi gerado nesse programa Structure. E diferenciou em 3 grupos com 3 cores diferentes, tá? Então, 63% dos isolados, né, ficou no grupo verde, 12% no grupo azul, que é esse aqui, e 25% aqui nesse grupo vermelhinho, tá? No grupo 1. Outra forma de estruturação, tá? Outro programa, o NT6, tá? Que distribuiu eles em 3 também. Então, eu rodei em 2 programas diferentes e ele distribuiu em 3 grupos, tá? Menos isolado aqui, o grupo vermelho, que mostrou maior lá no outro, porque ele tem maior número de isolados, tá? Então, ele teve os alelos mais diferentes. E a frequência dos alelos? Então, nós conseguimos ver a frequência, né, alélica entre os 3 grupos, utilizando 15 marcadores microsatélites, tá? E isso no genoma. Depois eu vou explicar nos marcadores, no próximo vídeo vocês vão entender o que é um marcador. Então, aqui o nome do marcador, né, Plasmobra vitícola, CNG, que era de Senargen, da Embrapa. 2, Plasmobra vitícola, Senargen 5, então isso aqui é a numeração, né, o nome que eu coloquei em cada marcador desse. Então, aqui, por exemplo, nós temos o gráfico, né, nos 3 grupos, e nesse marcador 2 aqui, ó, o alelo que mais apareceu foi o 110, ele apareceu, né, em maior quantidade, tá? Esse aqui, então, apareceu nesse loco, isso aqui é um gene, tá, gente? Um gene, num loco, ele apresentou 5 alelos, tá? Então, o marcador microsatélite, ele mostra muitos alelos. Então, ele é altamente informativo. Ele é codominante, tá? Então, ele mostra o alelo dominante e o alelo recessivo, tá? No indivíduo heterozigoto. E ele mostra vários alelos. Ele é multialélico. Então, ele é altamente informativo. Então, que o exemplo, esse aqui, o 14, mostrou só dois alelos, o 115 e o 127, tá? Então, eu gerei, né, os gráficos para todos os 15, né, que eu desenvolvi. Aqui, a mesma forma, esse aqui, o 32, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alelos, tá? Apresentou nesse. Esse aqui, o 17, 2, 4, 6, 7. 7 alelos também, tá? Em um loco, ou seja, em um gene. Então, genética de populações, então, o que é o teorema de Heisenberg? Então, em populações infiniticamente grandes, com cruzamentos ao acaso, que não estiverem sofrendo influência dos ativos, né, como mutações, seleção natural, migração, não haverá alteração do pool gênico, né? Não haverá alteração nesses alelos. Então, as frequências gênicas e genotípicas se manterão constantes, tá? Se o acasalamento estiver ao acaso, tá? De reprodução sexuada. No caso do patógeno, era reprodução assexuada, por isso que a maioria eram homozigotos. O próximo vídeo será sobre marcadores microsatélites, ok?